Fala, meu chegado, bom ou não? Esse é o Nissan Leaf 2021-2022, o carro 100% elétrico da marca. Custou, mas chegou aqui no canal um carro elétrico, para você que tem curiosidade de saber como é que é, ou até mesmo pensa em comprar. Então hoje nós vamos avaliar todos os detalhes desse carro, saber o que ele tem e o que faltou. Então fica comigo até o final para a gente poder descobrir como de fato esse carro é. Eu sou o Anderson Teodoro e você está na Magic Torque. Muita gente por aí acredita que a Tesla foi a primeira marca a se aventurar no mundo dos elétricos. Mas a verdade nisso tudo é que a Nissan foi a primeira a ter um carro 100% elétrico. Isso porque o Nissan Leaf foi lançado em outros países em 2010 e em 2012 chegou aqui no Brasil. Só que nessa época não era possível uma pessoa comum comprar um carro desse. Eu vou te explicar isso melhor. Lá em 2012, quando a Nissan trouxe esse carro para o Brasil, apenas taxistas podiam comprá-lo, em um programa patrocinado pela Nissan. E acredite se quiser, viu? Até outro dia, o Nissan Leaf era o carro elétrico mais vendido do mundo. Só que aí o Tesla Model 3 assumiu esse posto. Então vamos logo conhecer esse carro para poder saber como é que ele é. Começando então aqui pela frente do carro, já que é um carro caro, nós temos o DRL e tudo aqui em LED. E aqui nessa parte ainda fica a área responsável por poder fazer o carregamento do carro. Aqui no cofre do motor então tá a parte que mais interessa para a gente desse carro. Aqui nós temos essa manta, que na verdade é só para calor, já que esse carro não faz barulho nenhum. E aqui nós não temos os braços pantográficos. Esse motor elétrico tem 149 cavalos de potência e gera 32,6 kg de torque. Além disso, as baterias têm uma autonomia declarada de 273 km. Esse carro pesa 1.582 kg, o que é muito pesado para um hatch. E então com isso ele tem uma relação de 10,2. Como você já sabe, um carro para ser divertido ele tem que ter essa relação na casa dos 8. Só que aqui, como o torque já está disponível em 0, gera uma certa diversão sim. Já aqui na lateral nós temos os repetidores de seta e os retrovisores possuem os ajustes elétricos, além do rebatimento. Esse carro utiliza pneus nas medidas 215 e 50/17. E diferente de outros elétricos que tem a roda estranha por causa da aerodinâmica, aqui não tem nada disso não. As rodas agradam bastante. E como é obrigatório, esse carro conta com ABS e além disso ele tem freio a disco na dianteira e na traseira. Aqui na traseira do Nissan Leaf ela é mais contida do que a frente, mas não é feia não. Aqui nós temos a câmera de ré, além desse carro ter câmera 360. Mas quando chegar lá dentro eu te mostro a qualidade e como é que funciona isso. Para abrir o porta-malas nós não temos o acionamento pela chave, somente através da fechadura elétrica que fica aqui. O porta-malas desse carro tem 435 litros de capacidade e o acabamento aqui impressiona. Ele é todo forrado, não tem nada de lata aparecendo e ainda conta com iluminação. Aqui atrás ainda fica o sistema para poder carregar o carro, os cabos em si, então acaba perdendo um pouco de espaço. E claro, para não perder o costume, até mesmo para ajudar na capacidade do porta-malas, aqui nós temos o step do tipo temporário mesmo. Chegando aqui então no banco traseiro do Nissan Leaf, nós temos os 3 encostos de cabeça, além de cinto de 3 pontos para todo mundo e o Isofix, que é aquele sistema para prender a cadeirinha do bebê de um jeito mais eficiente. Já em relação ao acabamento das portas, essa área aqui é em plástico, mas tem uma qualidade boa sim. E aqui onde a gente encosta o braço tem um revestimento em couro. A primeira mancada desse carro é que os vidros aqui atrás não são um toque para descer e para subir. Já para quem faz questão, aqui nós temos as alças de mão que ainda possuem um gancho. Para quem vai aqui atrás, nós não temos saída de ar-condicionado ou nenhum tipo de entrada, USB ou 12 volts. Só tem um botão que fica aqui no banco do passageiro que é responsável pelo aquecimento dos bancos. Já em relação ao túnel central desse carro, ele é bem alto e bem largo, porque aqui fica o acesso para fazer a manutenção da bateria do carro. Então eu acho bem complicado uma terceira pessoa viajar aqui. Como esse carro é um carro hatch, ele não é tão espaçoso assim. Esse banco regulado para mim, que tem 1,81 de altura, a situação é essa. Aqui sobra mais ou menos um dedo do meu joelho para o banco. Já a altura para a cabeça é até boa, sobra mais ou menos uns 3 dedos. Antes da gente passar lá para frente, para o banco do motorista, que é a parte mais legal desse carro, eu quero saber se você está gostando ou se essa avaliação está sendo útil para você.
Então deixa o like que me ajuda muito a saber o que você está pensando sobre esse vídeo. O Nissan Leaf é equipado com bancos em couro, que são bem confortáveis. E aqui eles possuem os ajustes manuais. Só que como a bateria desse carro fica no assoalho, ainda assim a gente senta numa posição bem alta. Já o acabamento aqui na porta da frente do Nissan Leaf é diferente lá de trás. Essa área aqui é em soft touch. E já aqui é a mesma coisa, tem um couro na área onde a gente encosta o braço. Aqui na porta do motorista nós temos os ajustes do retrovisor elétrico, que como eu falei conta com o rebatimento, além do acionador do vidro dos 4 passageiros. Uma outra mancada é que aqui só o vidro do motorista tem a função de um toque para descer, porque mesmo assim para subir não tem. Aqui do lado então nós temos controles para poder ajustar a luminosidade do painel, dados de trip, abrir o bocal de carregamento, desligar o sensor de estacionamento, por exemplo. Já aqui no painel do Nissan Leaf, essa parte aqui é toda em plástico mesmo, mas segue o bom padrão das portas. E aqui nós temos uma área revestida em couro com a costura azul, que dá um acabamento bem bonito para o carro. Em relação à segurança desse carro, ela está em dia. Ele conta com 6 airbags, sendo o duplo frontal, os laterais e os de cortina. Então ponto para o Nissan Leaf. O Nissan Leaf possui uma direção elétrica e esse volante ele é bem legal, sendo que ele tem a base achatada, além do revestimento em couro. Só que aqui vem a outra mancada. Nós só temos o ajuste de altura, ficou faltando o ajuste de profundidade. Desse lado aqui então do volante, nós temos as funções do limitador de velocidade e do piloto automático. E aqui está uma coisa bem legal desse carro. Ele possui o piloto automático adaptativo. Se você nunca ouviu falar disso, funciona assim. Você ajusta, por exemplo, uma velocidade e o carro mantém a aceleração. Só que se aparecer um outro carro na frente, ele também freia o veículo. E quando esse carro sair da frente, ele retoma a aceleração. Então você pode ficar aqui simplesmente controlando o volante. E desse lado aqui nós temos os controles para poder alterar o painel de instrumentos, além dos controles de áudio. Para a gente dar partida então no Nissan Leaf e ver como é que é, essa é a chave dele. É uma chave do tipo presencial, bem padrão Nissan, só que aqui a gente não tem a abertura do porta-malas, e sim a abertura do bocal para fazer o carregamento do carro. Nissan Leaf em funcionamento então, e a única coisa que você vai escutar aí é o barulho do ar-condicionado. Aqui nós temos um painel de instrumentos bem parecido com o Nissan Kicks, mas claro com algumas diferenças pelo fato do carro ser elétrico. Então aqui desse lado nós temos o velocímetro bem grande e aqui essa tela em digital onde é possível alterar as informações. Então aqui a gente vai ter informações do modo eco, mostrando questões de bateria, autonomia, essas coisas. Descendo aqui a gente tem o tempo de carga da bateria, bem parecido assim como se fosse uma pilha, mostrando o nível dela ali. Aqui a temperatura da bateria e aqui a capacidade da bateria. Ainda é possível, nessa primeira tela, por exemplo, passar informações para o lado, onde a gente vai ter informações de mídia, informações de consumo, com gráficos. Aqui, informação do piloto automático adaptativo, que é bem legal. Ali ele mostra, por exemplo, a distância que a gente programou para o carro da frente, e quando aparece um outro carro, ele mostra ali também. E aqui nós temos configurações do veículo. Aqui na parte de configurações, então, a gente tem configurações do controle de tração e estabilidade, apoio ao condutor, para personalizar o mostrador, definições do veículo, configurações, monitoramento dos pneus, manutenção, relógio, unidade de medida e idioma, e para poder restaurar as configurações de fábrica. Esse painel, assim como o do Nissan Kicks, ele é bem completo e ainda dá para fazer algumas configurações aqui para ficar da forma que você preferir. Aqui no Nissan Leaf, então, nós temos ainda o retrovisor fotocrômico, ou seja, recebeu luz alta, ele já escurece para poder te ajudar. E aqui nos quebra-sóis, nós ainda temos a portinha com um espelho e iluminação, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Então, nada de cortar custo nisso. E já as luzes de leitura, que elas podem ser ligadas de forma individual ou ainda ligar as duas. E também conta com as luzes de leitura para os ocupantes do banco traseiro. Só que eu confesso que esse sisteminha aqui para poder ligar eu achei um tanto quanto arcaico. O Nissan Leaf, então, ele é equipado com essa central multimídia de 8 polegadas que é touchscreen. E ela responde até bem. Além disso, ela ainda possui Android Auto e Apple CarPlay. Aqui nós temos, então, funções de telefone, de áudio, de ligações, informações e para poder fazer configurações da central multimídia. Eu confesso que eu achei essa central multimídia até meio simples,
mas foi o que foi colocado nesse carro aqui. Como eu te falei lá fora ainda, esse carro ele é equipado com câmera de ré, que aqui ainda tem os ângulos de extersão, e além disso ele ainda possui câmera 360. A qualidade, como a gente pode ver aqui, ela é mediana. Só que a câmera 360 é bem legal e ajuda pra gente não encostar em nada aí, mesmo nas laterais do carro. Em relação à qualidade do som do Nissan Leaf, eu confesso que eu gostei. Apesar de não ser assinado, assim como alguns deles aí vieram pro Brasil no início, ainda assim o som tem uma qualidade boa e que pro que é usado dentro de um carro atende bem sim. Em relação aqui ao som do Nissan Leaf, eu vou mostrar lá no Instagram como é a qualidade dele. Então aproveita e segue a Magic Torque lá para você conferir como é que é a qualidade desse som, e todos os carros que a gente avalia no canal ficam lá, salvos nos destaques. Já que no ar-condicionado é um ar-condicionado digital de uma zona apenas. Então aqui a gente altera a velocidade do ventilador, aqui a temperatura, além dele ter a função automático e aqui para poder alterar as opções de circulação dele. E já que mais para baixo fica o botão para poder ligar e desligar o veículo. Aqui nós temos uma entrada USB e uma auxiliar, aqui uma tomada 12 volts e aqui outra coisa legal, a função para poder aquecer os bancos do motorista ou do passageiro. Então aqui para baixo a gente coloca na função mais fraca e aqui para cima na mais alta. Isso eu confesso que eu achei bem legal. Chegando aqui no câmbio do Nissan Leaf, eu nem sei se a gente pode falar de câmbio, mas ele fica nessa bolinha aqui. Então aqui simplesmente a gente pega essa bolinha e leva para trás para colocar no D e para frente para poder colocar no R. E aqui para poder a função parque. Aqui nós ainda temos o modo Eco e esse sistema que chama iPedal. Esse sistema funciona assim: quando a gente aciona essa tecla, ao tirar o pé do acelerador, o carro já freia, sem que a gente precise frear. Eu confesso que eu tentei usar isso na cidade, eu achei um tanto quanto estranho, não funciona muito bem em velocidades baixas, essas coisas não. Mas para uma descida de serra aí, por exemplo, vai ajudar bem. E outra mancada que eu achei nesse carro é em relação ao freio de estacionamento. Como é um carro elétrico, a gente já pensa logo em modernidade, essas coisas. Só que aqui a gente não tem freio de estacionamento por botão e nem mesmo aquele de puxar. Aqui eles preferiram utilizar um sistema que é um tanto quanto arcaico, que é aquele freio de mão de pé ali. Então a gente pressiona e ele solta para poder liberar, e aqui a gente pressiona de novo para poder travar o veículo. Isso aqui eu realmente achei que não precisava. E já que o console desse carro, ele é do jeito que tem que ser. Aqui nós temos um porta-objetos que é forrado, aqui nós temos dois porta-copos, além desse espaço aqui que dá para guardar a chave do carro, por exemplo, e nós ainda temos o apoio de braço central aqui, e que conta com um baú pequeno. Eu confesso que esse apoio ele podia pelo menos deslizar para poder deixar um pouco mais confortável, mas nem isso ele faz e eu senti falta. E este foi o Nissan Leaf, o carro 100% elétrico da Nissan. No próximo vídeo nós vamos levar esse carro para dar uma volta e vamos trocar uma ideia sobre como é andar num carro elétrico. Eu confesso que eu fiquei bastante empolgado para andar nesse carro, principalmente por causa do lance do torque. Então, para não perder esse próximo vídeo, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho, pois assim você será avisado logo que ele for ao ar. Lembrando que aqui na Magic Torque nós temos vídeo todas segundas, quartas e sextas, sempre ao meio-dia. Eu aguardo você para o próximo vídeo. Até!